1 Pedro, eu preguei algumas vezes, mas 1 Pedro é a primeira vez que eu vou ministrar. O Senhor vai ministrar nos nossos corações. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos estar meditando do verso 1 até o 9, depois vamos saltar um pouquinho e ir lá no 14 até o 24. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta, para ser revelada no último tempo, no qual vos alegrais grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estáis sob opressão por causa de muitas tentações, para que a prova da vossa fé seja muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor, honra e glória na aparição de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto, amais, em quem, embora não vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. Salta um pouquinho, vamos lá para o 14. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores da vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata, ouro, da vossa maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e que lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito, para um amor fraternal não fingido. Cuidai para que ameis uns aos outros ardentemente, com o coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Estamos somente até o 23. Pode se assentar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Para sempre. Meus irmãos, eu estudando sobre essa palavra, eu já vinha, há uns dias atrás, eu já tinha colocado no meu coração de estudar esse livro. Lá na loja tem computador e eu sempre fico, às vezes a gente fica na internet, né? Mexe aqui, mexe ali, e a gente fica no celular também. E às vezes eu fico no celular, a gente vê um vídeo de pregação, vê um vídeo de outra coisa, vê outro. E sempre quando eu ia procurar outra coisa para fazer, o Espírito Santo falava comigo, e a palavra? E eu fiz um propósito de estar todo dia lendo um capítulo da Bíblia. E nesse primeiro momento, eu comecei a meditar em 1 Pedro, capítulo 1. Aí nesse tempo, o pastor veio e me chamou para ministrar. Eu entendi que era para ministrar essa palavra, amém? Amém. Então, irmãos, eu estudando acerca de Pedro, Pedro, como nós, né?
ele era muito falho. Acho que ele era muito parecido comigo. Muito estourado, teimoso, mas Deus teve misericórdia da vida dele. Glória a Deus. Né? E fez uma grande obra na vida dele e através dele. Amém. Né? Muitas almas foram ganhas e eu creio que Deus quer fazer isso conosco também. Amém. Mesmo talvez nós temos, né, às vezes, da forma que não agrada a Deus. Mas Ele é um Deus que muda e que transforma vidas. Todos os dias Ele quer fazer uma transformação em nós. E a poder, né, do Pedro ser chamado para edificar uma igreja, né? E naquela pregação, primeira pregação que ele fez, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Glória a Deus. Isso me faz pensar quantas almas nós estamos ganhando para o Senhor. Isso nem está no papel, mas Deus está falando comigo e com você. Quantas almas, né? Nós temos esforçado para ganhar. O esforço não é nosso, mas o Espírito Santo quer nos usar. Amém? Então, irmãos, eu pesquisando, eu vi quando Pedro escreveu essa carta, estava havendo uma grande perseguição ali em Roma. Nero estava perseguindo os cristãos. E qual foi o papel de Pedro nesse tempo? A palavra havia sido ministrada ali e muitas pessoas se converteram. Né? Abandonaram aquela vida religiosa, aquela vida de abandonar aqueles deuses que existiam ali e se converteram ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, preocupado com aquelas pessoas que se converteram, quando começou a perseguição, ele se preocupou com as pessoas, como elas haviam de proceder ali mediante a perseguição. E ele vai e escreve essa carta. Primeira carta, segunda carta, e ele traz uma orientação para o povo. Porque, mediante a perseguição, irmãos, a tendência do homem, se ele não estiver muito firmado em Cristo, é negar Cristo. Nós somos carne. E ele, preocupado com a atitude das pessoas, ele vem nos direcionar o que nós devemos fazer na perseguição. As pessoas podem dizer, às vezes, essa pregação, pode dizer: Martinho, mas aqui no Brasil não tem perseguição. Eu não estou sendo perseguido, ele não está sendo perseguido. Mas há perseguição lá fora. Nós precisamos de orar por aqueles que estão lá fora, sendo perseguidos, como agora, né, nessa grande guerra que está acontecendo, tem acontecido muito no nosso coração. Nossos irmãos estão sofrendo. E nós também somos perseguidos, sim. Somos perseguidos na nossa família, somos perseguidos no nosso trabalho, somos perseguidos o tempo inteiro. Não da forma tão pesada como estava sendo ali. Porque as pessoas estavam sendo colocadas como tochas humanas. Nero mandava colocar fogo nas pessoas, eram usadas como tochas. Você imagina a dor de uma pessoa, essa dor que eu acho que Pedro sentiu, de ver aquelas pessoas passando por aquilo. E muitos não iriam aguentar o desespero e iriam negar Cristo. E ele traz uma orientação para a igreja. E no verso 6, no verso 3, ele diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está falando daquele povo. A sua salvação, ela foi gerada por Jesus Cristo. Quando a mulher está grávida, ela gera no seu ventre, há um tempo, né? É formado devagarzinho ali. Então quer dizer que nós não fomos formados de qualquer maneira para a salvação. Jesus Cristo nos gerou e quis dizer para aquele povo: vocês foram gerados por um tempo, com sacrifício, e foi Jesus Cristo que fez isso. A salvação vem através de Jesus. Não desistam, permaneçam firmes, porque a salvação vem de Jesus. Glória a Deus. Amém? E no verso 6, no verso 4, ele diz: para uma herança incorruptível, imaculada, que não desvanece, reservada no céu para vós. Irmãos, que coisa mais linda, incorruptível a salvação. Há uma herança para nós no céu, era uma herança para aquele povo. Ele colocou ali para aquele povo
tribulação, mas eu sei que essa tribulação difícil vai chegar aqui no Brasil também. Nós seremos perseguidos, sim, pelos políticos, por esse ensinamento falso que está vindo aí. Então, que nós possamos manter firmes no nosso coração, que foi pago um preço, Cristo pagou um preço para nos salvar, para a salvação chegar até nós. Não foi algo oferecido, não é algo corruptível. Amém? No verso 8, diz assim a palavra: ao qual, não havendo visto, mas amais, que embora não vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável de glória. Eu estava dizendo para aquele povo: vocês não viram Jesus Cristo, mas vocês o aceitaram, vocês receberam a salvação dele, porque Pedro teve o privilégio, né, de ver Jesus, de andar com Jesus, de aprender pessoalmente com ele, de aprender juntinho dele. Mas nós não, e aquele povo também não. E aí fala, porque que possa ser achado em louvor e glória na aparição de Jesus Cristo. No 7, volta um pouquinho, você vai ver. Jesus Cristo vai aparecer, vai buscar a sua igreja. Isso é real. Ainda que o mundo não acredite, ainda que as pessoas não acreditem, quando você fala Jesus vai voltar, Jesus está voltando, ele está às portas, fala, mas desde que o mundo é mundo está sendo falado. Não. Eu creio, eu sei que você também crê. Que nós possamos manter a fé, a chama da fé acesa no nosso coração, independente das circunstâncias. Como aqueles irmãos, eles estavam passando por luto, por tribulação, sendo mortos, sendo tragados por aquela política daquela época, por aquele ensinamento que, né, não era muito ruim. E Pedro também veio a morrer de uma forma muito trágica, muito triste ali. Mas ele não olhou para o que estava sendo feito. Ele quis ministrar a palavra de Deus, pregar a verdade, pregar ali para as pessoas, que as pessoas não desistissem, não voltassem, como hoje a irmã Elisete até falou aqui, que nós não podemos voltar para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem. É para frente que nós devemos andar. Amém? Glória a Deus. Então Pedro nos dá conselho de como manter nossa santidade para as bênçãos espirituais que estão por vir. Porque nós temos recebido algo precioso hoje, que é essa paz, né? Porque ainda que venha a tribulação, que venha a luta, que venha a dificuldade, mas nós temos a paz do Senhor no nosso coração. Nós podemos fechar os nossos olhos aqui e louvar maravilhosamente, gostoso, louvar o Senhor. Muitos aí fora não têm essa paz. E muitas pessoas naquela época não estavam encontrando essa paz, devido à perseguição, devido às dificuldades. E outra coisa, irmão, nós quando chegar a época mesmo, nós sermos perseguidos, nós sermos maltratados, nós temos que nos orgulhar disso. O pastor Alan sempre fala disso. Eu concordo com ele, nós temos que nos orgulhar de sermos perseguidos, ser maltratados por Jesus. Amém. Por aquele que deu a sua vida por mim e por você. Aleluia. Para nos dar vida eterna. Glória ao teu nome. A nossa pátria não é aqui. Amém. A nossa luta é passageira. Nossa tribulação vai ser passageira, como daqueles irmãos também era. Mas às vezes é difícil passar pela luta. E Pedro quis trazer essa mensagem de conforto, de ânimo, e dizer: continuem, fiquem firmes, há algo muito maior nos esperando. Não desista da sua salvação. A perseguição vai passar, tudo isso vai passar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o verso 9 diz assim: recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. A salvação da nossa alma foi por Ele, veio dele, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tem tido misericórdia de nós. E que nós possamos não ser somente ouvintes da palavra, que nós possamos ser como Pedro. Que Pedro, ele teve muitos erros, muitas falhas, fraquejou algumas vezes. Isso acontece conosco também. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos um advogado que é o Senhor Jesus, que pode nos perdoar de todo o pecado. E
Pedro, ele não somente foi um apóstolo que andou com Jesus, mas ele ministrou a palavra de Deus quando ele se foi, de uma forma maravilhosa, ganhou almas para o Senhor. Amém. E que nós venhamos ver o exemplo dele, de não somente nos preocuparmos com nós, quando vier a perseguição, quando vier as lutas, nós possamos nos preocupar com os outros também. Que nós possamos sermos como ele, que ele se preocupou com aqueles que estavam salvos, para não perderem a sua salvação. Nesse mundo de hoje, você pode ver que cada dia mais o amor se esfria. Como foi falado agora de manhã, tem tantas congregações, tantas igrejas, né? Tantos templos, tantos líderes desses templos que colocam que somente aquelas pessoas serão salvas. Não, não é assim. A salvação é para todos. Cristo quer alcançar todos nós. A salvação não é só para mim, não é só para você. O Senhor não vai levar nenhuma placa de igreja. O Senhor não vai levar nenhum templo daqui. Ele vai levar almas, vidas que viveram para servir a Ele, vidas que viveram uma vida de santificação a cada dia, de busca do Senhor a cada dia, que viveram verdadeiramente a palavra de Deus, que procuraram andar nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a partir do 15, irmãos, o Pedro nos orienta, de uma forma muito clara, como nós devemos viver. O 15 diz assim: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não podemos viver de qualquer maneira. Temos uma forma certa de viver, através disso aqui, através da palavra de Deus. Isso é a nossa bússola. É ela que nos direciona, é ela que nos dá um patamar de como viver. O 16: portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais, 17, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. É o que eu acabei de falar. Ele não faz exceção de pessoas. O que faz diferença entre nós e Deus é o pecado. É o pecado que separa o homem de Deus. É o pecado que não nos deixa chegar a Deus. Que julga segundo a obra. Nós seremos julgados segundo a nossa obra. Porquanto, o 18, vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata, ouro, como a vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. 19, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O 20, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós, por nós. É o que eu disse, é por Cristo, é por Ele, é só através dele. Muitas pessoas dizem que há muitos caminhos. Não há muitos caminhos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho que leva a Cristo. Só há um caminho que leva a salvação, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A preocupação de Pedro, irmãos, com o povo, ele já havia vivido do outro lado. Ele sabia o que era fraqueza. Ele sabia o que era estar do outro lado e ter dúvidas no coração. Ele passou por isso. Por ser traz essa orientação para aquele povo e para nós também. Lembre-se disso. No dia que vier a perseguição, no dia que vier a luta, nós temos um Redentor. Existe algo muito maior nos esperando. Amém? Glória a Deus. No verso 23, acompanha comigo na sua Bíblia. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Glória a Deus. O 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. Se você olhar para um jardim lindo, maravilhoso, uma erva, onde tem um jardim lindo, maravilhoso, as flores estão lindas, mas daí alguns dias elas vão cair, vai murchar e cair. Mas a nossa vida não pode ser assim.
Nós temos que permanecer lindos, plenos, firmes, convictos de Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém. Amém, Jesus. O nosso coração tem que estar o tempo inteiro crendo naquilo que está por vir. Aleluia. O nosso Senhor e Salvador está por vir. Glória a Deus. O nosso nome será chamado em breve. Glória a Deus. A palavra de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Então que nós, como igreja, nós possamos ser uma luz deste mundo, nós possamos ser o sal deste mundo, que nós possamos, quando as pessoas tiverem dificuldade, que nós possamos ser um alento para elas. Que nós possamos ser uma luz, que elas possam ver em nós a saída, porque há saída em nós. Nós temos palavras de vida eterna. Nós temos aquele que vive para todo sempre, que foi, mas vai voltar para nos buscar. Amém? Vai buscar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no sangue dele. Nós não podemos viver de qualquer maneira, lembre-se disso. Nosso Redentor vai buscar uma igreja santa. Amém?